Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, oitava semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a meditar comigo a Palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum figo. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim o será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vejam, ontem nós ouvíamos Jesus que perguntava a Bartimeu o cego: "Que queres que eu te faça?" Hoje, Jesus conclui esse evangelho dizendo aos discípulos que tudo aquilo que nós quisermos e pedirmos a Deus em oração, se tivermos fé, o Senhor fará. E ao longo desse evangelho que nós acabamos de ouvir, dois fatos importantes acontecem. Primeiro, Jesus amaldiçoa aquela figueira. E por quê? Porque não estava produzindo fruto. Mas nós podemos nos perguntar, não era tempo da figueira dar frutos? Ora, de fato, a natureza tem os seus tempos estabelecidos, ela tem as suas estações. Nós sabemos que há um momento propício, que é a primavera, onde todas as árvores frutíferas ganham floração e depois da floração vem o fruto. Mas aquela figueira não estava nesse período. Ora, aquela figueira somos nós. Nós não somos como as plantas que dependem das estações para produzirmos fruto. Nossa vida, por inteiro, do nascer até o morrer, ela deve ser uma vida frutuosa. E quando a nossa vida não produz os frutos que ela deveria produzir, frutos de bondade, de justiça, de amor, de perdão, de paz, de caridade, frutos de fraternidade, frutos espirituais aos milhares, quando a nossa vida não produz os frutos que ela deveria produzir, é necessário que nós nos perguntemos se a nossa vida cristã realmente está segundo o coração e a vontade de Jesus. Quantas vezes nós vemos homens e mulheres que caminhavam conosco na igreja, homens e mulheres que tinham uma fé gigante, que nos inspiravam, que de repente desistem de tudo, que de repente passam a viver como se fossem pagãos. Suas vidas se tornaram estéreis, sem a graça de Deus. Suas vidas se tornaram infelizes. Isso acontece, irmãos e irmãs, quando nós deixamos de lado o essencial da nossa vida, que é Jesus. Quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos,
quando achamos que somos nós que produzimos os frutos, mas os frutos, quem os produz é Jesus, através de nós. Quantas vezes nós também permitimos que o templo da nossa vida se encha de outros senhores que não o Senhor Jesus? Um exemplo disso nós vimos no Evangelho. Jesus foi para Jerusalém, Jesus chegou ao templo, Jesus expulsou os vendilhões, Jesus saiu tirando de dentro da casa do Senhor tudo aquilo que não permitia ao povo de Deus produzir os frutos necessários. Quantas vezes eu e você também não produzimos fruto porque permitimos que ao nosso coração e à nossa vida venham esses outros senhores, a ganância, a soberba, a avareza, a gula, a ira, o ressentimento, a falta de fé, a falta de perdão. Quantas vezes esses pecados corroem as raízes espirituais da nossa vida e fazem com que nós nos tornemos aquela figueira que secou depois de ser amaldiçoada por Jesus. Irmão e irmã, o desejo de Jesus é o de nos abençoar sempre, sempre. Mas se o Senhor retirar de nós a sua graça, nós secaremos, nós morreremos e tudo na nossa vida perderá o sentido. Nós podemos ter tudo o que nós quisermos, tudo, se isso for da vontade e do agrado de Deus. Nós podemos ser ricos, podemos, se for do agrado de Deus e se isso não nos impedir de amá-lo sobre toda a riqueza. Nós podemos nos casar, podemos ter uma profissão que nos agrade, podemos construir a casa que queremos, podemos viajar, podemos tudo isso, desde que essas coisas não tomem o lugar do nosso Deus. O templo, a casa de Deus, que hoje somos nós, havia sido invadido pelos vendedores. Nós muitas vezes somos invadidos pelas coisas do mundo. E Jesus hoje, do mesmo modo como passava pelo caminho de Jericó e curava o cego Bartimeu, Jesus hoje passa pelo templo da nossa vida, pelo templo que somos cada um de nós, e quer expulsar tudo aquilo que impede que os frutos espirituais e materiais da nossa vida cristã aconteçam em nós. Mas é preciso que eu e você permitamos que Jesus faça essa limpeza na nossa vida. Hoje, eu quero te convidar, faça um bom exame de consciência. E se você tiver a oportunidade, vá até o sacerdote da sua paróquia, busque a confissão. Peça perdão por todas essas coisas que você permitiu entrassem no seu coração e te transformassem numa figueira estéril. Peça a Jesus que te limpe, que te restaure, que te renove, para que você volte a florir e a produzir os frutos que o Senhor espera você produza. Que Deus te abençoe e até amanhã.